vocês? Comigo está tudo ótimo. Bora começar mais um vídeo da produção da semana? Eu me chamo Rose Cristina, sou a criadora aqui do conteúdo aqui do canal, né? Rose Cristina Crochê. E eu já estou aqui na confecção, né, de bases para jogo de banheiro coruja. A minha meta da semana é terminar o jogo de banheiro que eu comecei na semana passada. Barulho de uma moto ali, mas não vai vir pra cá não. Aí eu vou terminar o jogo que eu comecei na semana passada e deixar bem adiantado o jogo assim de corujinha. Pelo menos largar as bases prontas para depois vir fazendo só o rostinho da coruja. Aí eu quero fazer. Eu já tô na terceira peça, já tem duas prontas. Eu terminei de fazer aquela peça que ficou ontem no vídeo da produção da semana passada. Eu terminei ela, tá ponto de bico igual as outras. Aí ontem mesmo eu comecei a fazer esse aqui. Eu fiz esse aqui ontem à noite. E o outro tava pronto, né? Que era pra mim ter feito essa semana, pelo menos as bases, mas não consegui, por causa que daí eu tive a troca de planos aí, né? Tive que pausar aqui, que passou uma moto barulhenta. Aí eu tive a troca de plano aí, por causa que daí eu fui fazer os tapetinhos avulso, né? Então a minha produção da semana é fazer pelo menos as bases, largar o tapete pronto, vim só pra fazer o rostinho da coruja e tá pregando, né? E eu vou entrar não é bem uma hashtag, é tipo um desafio, uma hashtag, eu não sei dizer como, da Aninha Crochê Redex, que eu vi ela passando ontem, sábado, que ela vai fazer para ajudar quem não tá conseguindo fazer um salário por mês, né? Ou atingir aquilo que você estipula como um salário para você. Aí eu vou estar fazendo também. Que ela explicou lá no vídeo dela bem certinho, né? Como fazer. Que nem a gente que tem encomenda, ela trabalha na pronta entrega, né? Eu tenho encomenda, então eu vou intercalar assim peças de valor um pouquinho mais agregado. Que nem jogo não, né? Passadeira retangular e jogo de banheiro coruja. Quero fazer. E quero fazer tapete redondo de sala também. Durante o meu mês, que nem começou ontem, vai até o dia 22, 23, 22, até o dia 22 de dezembro. Aí eu vejo se eu conseguir fazer o meu salário ou não, tá? Eu estipulei assim um valor assim mais ou menos de uns 700 a 750 para tá aí fazendo meu salário. E aí, como eu tenho encomendas, né? Então, daí acaba de complementar aí. Fazendo o meu salário no crochê. Acho que é isso que ela colocou lá no vídeo dela. Se vocês não viram, dá um pulinho lá no canal dela, olha, pra vocês verem. É bem legal. Então, eu vou estar fazendo. Eu já até ponhei no meu caderno ali o que eu quero, o que eu não quero fazer dentro do mês, né? Então, aí tá fazendo pra tá agregando ainda mais na minha produção, no meu salário, no meu ganho, né, no crochê. Então vai ser assim bem legal. Eu vou participar nesse mês, ver se eu consigo. Se eu conseguir bater minha meta, bem, se eu não conseguir, tá bom também.
Porque daí eu tenho bastante encomenda que tem prazo para entregar agora final de ano, né? Então já não é assim tão fácil para estar pegando mais na pronta entrega, né? A minha meta da semana vai ser essa. Eu vou terminar o jogo de banheiro da cliente. E quero ver se eu faço 2 bases de cor diferente. Eu vou fazer um no bege com azul, esse aqui vai ser em tons de rosa. E também quero fazer nos tons de vermelho. Mas aí eu não sei se eu vou fazer tudo essa semana. Mas eu vou fazer pelo menos o rosa e o bege para complementar com o azul essa semana. Aí eu quero fazer também, terminar de fazer o jogo de banheiro da cliente e quero começar uma outra encomenda, que é as capas de liquidificador, de airfry e de panela elétrica e de botija. Então eu quero estar começando aí também. Aí hoje aqui pra mim é domingo, eu cedo levantei, fiz almoço, aí fui na igreja, fiz um pouquinho de crochê antes de ir pra igreja, aí fui pra igreja, aí voltei, terminei de fazer o almoço, né? Eu larguei só começado. Que aqui a nossa reza começa às 9 horas, né? Aí 10 termina. Então, aí eu cheguei, fui terminar, almocemos, descansei um pouco. Aí a neném dormiu agora. Aí eu já voltei aqui pro crochê. E pretendo crochetar a tarde inteira, né? Que não sei se amanhã eu vou sair ou não. Mas pelo andar da carruagem, que nem a gente fala aqui, provavelmente que eu tenho que levar minha neném pra tomar vacina. Aí eu não sei se eu vou amanhã ou se eu deixo pra ir sexta. Mas então é isso. Eu vou estar fazendo aqui. Aí qualquer coisa eu venho atualizando vocês amanhã no que eu fiz hoje. Já tô aqui na confecção do meu joguinho de banheiro para a hashtag não lembro, não é que eu falei. É hashtag fazendo meu salário no crochê. Fazendo meu salário no crochê. É isso aí. Então, bora lá, bora trabalhar. Que a semana só tá começando. Esse joguinho aqui ele é bem facinho de fazer e bem rapidinho. Rapidinho eu faço. Então é isso. Qualquer coisa de tardezinha ou amanhã eu venho atualizando vocês, beleza? Vamos trabalhar. Olá, galera. Eu voltando aqui para atualizar vocês. Eu estou aqui já fazendo as tulipinhas da outra peça, né? Que tinha ficado da semana passada. Aí eu tô terminando aqui. Aí vai faltar o bico, né? E eu já tinha uma adiantada nas coisas que eu quero fazer essa semana. E eu tinha colocado na minha meta da semana que eu ia fazer as bases dos tapetes avulsos. Mas surgiu um novo imprevisto essa semana. Assim, previsto, um imprevisto bom, sabe? Porque eu tinha um jogo de passadeira de resto na minha pronta entrega. Assim, só tinha um. Aí ontem eu vendi ele, ontem foi domingo. Então eu já comecei a fazer bases. Já tô com... Hoje eu fiz a base da passadeira e a base de um tapete. De 2 tapetes, na verdade. E tô terminando de fazer aqui as tulipinhas da encomenda. Que ontem tinha ficado
eu fiz, né, a base, fiz a base toda sábado. Aí ontem eu passei a carreira aqui de bege. Aí hoje eu vim cá passando o verdinho e tô fazendo as tulipas. Aí ontem ainda eu fiz esse bico das tulipas por baixo. Tá faltando uma carreirinha do verde aqui pra dar o detalhe. Esse eu fiz ontem. Esse eu fiz hoje, aqui, nessa parte, que é a parte aqui das tulipas pra lá tava pronta na base. E ontem eu fiz uma peça dessa, duas peças dessa, na verdade. É duas. Para jogo de banheiro coruja. Tem uns besourrinhos aqui que ficou debaixo da luz, que a luz fica ligada por causa dos morcegos, né? Que aqui na roça tem bastante morcego. Aí se deixar a luz apagada, corre o risco deles virem e sujar a peça, né? Então, aí eu tô com base, né, de um jogo de banheiro coruja. Aí eu quero ver se eu venho passando as carreiras em volta pra ficar só a carinha da coruja pra me fazer na outra semana. E comecei o jogo de passadeira aqui, tá? Aqui, ó. Essa aqui é um tapete avulso, né? Um tapete avulso não, um tapete da passadeira, né? O outro tá assim, eu quero ver se eu faço ele hoje ainda. E a passadeira tá com 4 carreiras. Aqui ela tá dobrada ao meio, né? É a base mais ou menos pra ficar com 1,20 m aí de tamanho. E fiz esse aqui que é pra fazer outro jogo de passadeira na base retrô. Então a minha... E passei verde, acho que em 5 florzinhas dessa aqui. Não sei se foi 5 ou foi 6. Sei que eu passei, tinha umas passado verde e eu passei nas outras. Então aqui tem no total de 3, 6, 9 flores. Então acho que tinha 3 a 4 pronta. Passado verde, né? Aí eu passei o verde nas outras, então foi essa minha produção de ontem, né? E hoje, que hoje aqui pra mim já é segunda-feira, às 5 e pouco da tarde já. Deixa eu só arrumar o celular aqui que ele tá querendo escapar. Então, aí eu tô ainda aqui no serviço, né? Eu não sei nem que hora que eu vou parar. Então, eu quero ainda ver se eu faço... Termina aqueles ali, né? De fazer as tulipinhas, que já tá quase terminando. De fazer a base desse aqui. E ver se eu faço pelo menos mais uma base desse aqui. Aí eu tenho que fazer jogo de passadeira. Eu tenho que fazer tapete avulso. Tapete avulso não, passadeira avulsa. Eu tenho que fazer tapete avulso. Que eu estou sem na minha pronta entrega. Tá? Aí eu fiz a black. A black, né? Agora da promoção da minha pronta entrega. E vai até o dia 1º de dezembro. Então essa é a última semana. Então aí as peças que for entrando agora vai ficar na pronta entrega no valor normal. Beleza? E eu pretendo ainda fazer mais... Adiantar, né? Mais algumas peças. Tanto de passadeira como de tapete avulso. E quero ver se eu faço mais um joguinho assim. Assim. Pra deixar assim essa semana. E terminar aquela encomenda ali. E... que agora falta pouco, né, pra fazer. Então é mais rápido pra fazer. Que daí ficou 2 tapetes, faltando a carreira fechada e o bico. E a redinha, né? Pra tá terminando o jogo. E... aí hoje eu trabalhei bem pouco na parte da manhã, porque eu não tava muito legal. Tava com um pouco de tontura. Mas... é normal, né? Um dia a gente trabalha bem, no outro a gente
vai trabalhando aos poucos e assim vai indo. O meu verde aqui, sobrou só essa bolinha aqui, ó. Eu vou colocar, eu acho que deve ter aqui uns 30, 40 gramas, acho que nem isso. Vamos ver aqui. Balança zerou. 32 gramas. Eu vou apanhar ela no esquenta do cofre, tá? Então, essa bolinha aqui já vai pro esquenta do cofre. E eu tenho umas sobrinhas aqui, ó, que é maior um pouquinho. Mas eu vou estar fazendo bases para tapete avulso. Ó, tem assim. Assim. E tem umas bolas aqui, ó, que eu vou estar fazendo tapete avulso. E o que sobrando eu vou colocando na black. Esse aqui não entra na black não, porque ele tá aberto, mas eu tô usando ele para passar nas flores. Ele é o trevo da Barroco. Eu achei até que fica bonitinho, passado essa cor inteira, né? Não é mescla, mas passada a cor inteira, assim, eu achei que ficou legal. Então eu vou estar usando ele para estar fazendo florzinha assim, tá? Passando nas florzinhas, né? Aí eu tenho aqui mais uma base para jogo de passadeira, que eu quero estar fazendo a base, né? Passando o cru ou outra cor que eu for fazer. Aí aqui é de flor, ali é de florzinha. É base tendência, né? Aqui é de flor rasteira, no square da vovó. Aí aqui eu tenho miolinhos. E aqui eu tenho bases, tenho flores. Esses aqui é tudo para tapete avulso. Então eu quero ver se eu faço pelo menos base para uns 15 tapetes aqui. Aqui eu acho que, se eu não me engano, tem bem mais de 20 florzinhas aqui, tá? Mas eu vou estar fazendo ele mais final de semana. Amanhã provavelmente eu não vou trabalhar na parte da manhã. Provavelmente vai ser um pouco na parte da tarde. Que amanhã quero ir ver se eu vou na caminhada. Cuidar um pouco de mim, né? E a minha produção até agora tá sendo essa, tá? Então é isso. Amanhã eu venho atualizando vocês de novo. Hoje aqui pra mim é segunda-feira, dia 24 de novembro. Bora produzir! Olá, galerinha! Voltando aqui para atualizar vocês da minha produção da semana. Hoje aqui pra mim é quarta-feira. Ontem eu não consegui vir atualizar vocês. Só que como eu já falei no vídeo, ontem eu ia sair. Então eu fui pra cidade, que eu tinha as coisas lá pra resolver. Tinha que levar a neném pra tomar vacina. Então, aí eu fui, eu quase não crochetei ontem. Aí eu tô aqui terminando de fazer o bico do tapete. Só que eu sou assim, eu faço um pouco de uma coisa, um pouco do outro, um pouco do outro. Porque eu rapidinho eu enjoo de mexer com aquela peça, sabe? Principalmente na carreira do bico, que as carreiras são mais demoradas. Rapidinho eu enjoo dela. Então eu tô aqui, ó. Tem esse aqui pra mim fazer e esse um que eu tô crochetando. Os outros dois já tá faltando só uma carreirinha pra terminar. E aí eu fiz base para 3 jogos de passadeira já, que era a minha meta da semana, né? Fazer pelo menos as bases. Aí eu comecei a fazer outro jogo de coruja ontem. E eu tô com uma base assim, ó, que é dos tapetinhos avulso, que também é meta para mim tá fazendo. Só que minha meta era fazer só as bases. Mas esse aqui já tá assim. E aqui eu tenho mais, ó, gente, vai catando os potes, me trazendo tudo pra cá. Eu tenho um monte de pote aqui. Tá até macetada que eu só fui fazendo e jogando aqui dentro. Tá tudo macetado as bichinhas.
Acho que eu fiz 6 bases, só que a minha intenção é fazer 10, tá? Então, falta pouco aí pra mim tá fazendo as bases. Aqui tem 5 e tem aquela ali começada. Aí essa aqui ficou assim. Aí a outra que era, esses dois aqui era pra ser par. Mas daí eu vou fazer avulso. Aí eu troquei só a cor aqui da beirada. Na última cor da base. As bichinhas estão tortas por causa que ficou guardada de mau jeito ali, ó. Aí tenho essa aqui e essa. E daí essa aqui já tá começada a fazer a parte, já não tá só a base, né? Já tá se formando o tapete. Mas eu queria ver se eu largava pelo menos uns 2, 3 a ponto de bico. Então tá assim a minha produção. Aí o jogo de passadeira tá assim, ó. Até eu fiz esse aqui. Eu vou passar a carreirinha pra tá terminando a base. Tá faltando uma carreirinha só, né, em volta, que é a cor de destaque. Aí eu fiz esses dois, que também é para um jogo de passadeira. Deixa eu mudar vocês aqui, senão vocês vão cair. Que vocês estão encostadas na minha pia de... Ó, aí esse aqui, eu fiz ontem um tapetinho, o tapete. Derrubei os dois. Aí o outro tapete e a passadeira. Tá? Esse aqui vai ficar a base de 1,20 m, por aí. E essa aqui é do que os outros dois tapetinhos. Essa aqui eu acho que vai ficar 1,30 m, por aí. Ou até mais, que ela ficou maior. E ontem eu fiz esse aqui, ó. Aí hoje eu vou estar fazendo mais, né? Mais dois. E esse aqui eu quero ver se eu passo as carreiras de destaque pra mim tá fazendo as outras partes. Esse aqui vai ser com o encaixe do vaso. E esse aqui eu vou fazer sem encaixe do vaso. Aí estamos assim na minha produção aqui. Tá bem adiantada, porque hoje ainda é quarta, né? E a minha meta é terminar terminar, né, a encomenda. E fazer pelo menos as bases das passadeiras. Então as bases da passadeira já tá concluída. E eu quero passar as carreiras na corujinha. As bases dos tapetes avulso também era para mim fazer só as bases, então já tá concluída também. Então só falta o jogo de coruja e o jogo de banheiro, que é a encomenda. Mas ainda essa semana eu quero ver se eu termino essa encomenda e faço ali, né, eu termino aquele jogo de coruja e passo umas carreiras no outro e começar a outra encomenda, que essas encomendas têm prazo para entregar. Então, já não posso ficar dando bobeira aí, né? Porque essa aqui é para me entregar agora no final do mês. E a outra até dia 20 de dezembro. Só que a outra são 4 capas de eletro. Então, demora um pouquinho, né? Então, eu tenho que estar dando o meu máximo aí para estar concluindo até, no máximo, até lá pro dia 15, né? Para ter uma folguinha. Para tá entregando para cliente essas peças dia 20, né? Mas a gente tá aqui no foco, né? Trabalhando bastante. Ontem eu trabalhei até 9 horas. Aí hoje eu já levantei, era 5 horas. Só que daí eu não vim crochetar. Porque eu levanto cedo, faço café, né? Aí eu vou olhar as redes sociais. Eu vou assistir um pouco de jornal cedo. Que eu gosto de assistir o jornal cedo. Pra gente dar uma atualizada, né? Que a gente ficar sem se atualizar não dá, né? Aí eu dei uma atualizada aí
nas informações do mundo. E daí eu peguei aqui, acho que era 7. Acho que era 7. Agora é 7h20. Aí eu já passei uma carreira aqui e tô na outra carreira do que vai vir o bico, tá? Que daí aqui vem os lequinhos, não, os pontos altos, né? E aí depois vem a outra carreira. E daí já tá nessa parte, nessa cor, no caso, daí já tá finalizado. Falta essa carreira e mais duas. E falta fazer o outro, né? Aí eu vou fazer eles todos assim. E vou vir passando a última carreirinha. Quero ver se eu termino ele hoje. Se eu não terminar ele hoje, mas eu termino ele amanhã. Por causa que daí talvez eu dou uma parada com ele, né? E vou passar as carreiras que eu tenho que passar nos outros jogos. Então, minha atualização foi essa. Aí já saiu essa semana 2 vídeos para vocês. O vídeo da produção da semana passada e o vídeo de metas da semana, né? Aí eu vou estar ainda gravando esse vídeo aqui dessa produção, do vlog, né? Da produção. Eu pretendo gravar para vocês. E então, é isso. Eu tô aqui gravando e crochetando, tá? E aqui pra mim ontem rendeu até bastante, porque ontem na parte da manhã eu fiz 2 bases. Aí na parte da tarde eu fiz 2 também. Então no caso eu fiz 4, não, fiz 5 bases ontem, que eu fiz a peça do jogo de banheiro também. Eu fiz 4 bases do jogo de passadeira e uma do jogo de banheiro. Foi o que eu consegui fazer ontem. Mas, em vista de que eu saí, aí na parte da tarde eu não crochetei, porque daí a minha filha mais velha, que ela vai pra escola e quando eu vou pra cidade ela desce na avó, né? Que a avó dela mora aqui pertinho, a mãe do meu esposo, minha sogra. Aí ela desce lá na avó, aí ela não tava aqui na parte da tarde pra cuidar da neném pra me trabalhar. Que a neném, ela não dá trabalho. Mas ela é do tipo de criança que ela não para quieta, sabe? Aí na memória ela tá aqui comigo, na memória ela já tá lá na sala assistindo desenho, dali a pouco ela já se manda lá pro quarto, ela é assim. Aí criança, você sabe, você não pode descuidar um minuto, né? Que sempre tá fazendo arte. Ela, assim, não é muito arteira, mas por descargo de consciência, né, a gente tem que ficar. Eu mesmo não gosto de largar, assim, largar pra lá não, né? Tá aqui trabalhando e deixar ela lá assistindo desenho ou brincando, que seja. Eu gosto de estar sempre por perto olhando, né? Porque criança é criança, né? Então, aí eu quase não crochetei ontem à tarde. Aí eu fiz bem pouco, mas o pouco que eu fiz já me ajuda bastante, né? Porque daí o meu esposo saiu ontem eram as 2 horas. Aí chegou em casa, já era 6 horas. Então eu trabalhei das 6 até as 9. Aí eu fiz 3 bases na parte da noite e 2 de manhã cedo. Só que daí eu parei para tomar banho, eu parei para jantar, nesse meio termo, né, das 6 às 9. Aí tava mexendo com a janta também, apesar que minha menina me ajudou bastante na janta. Eu fiz a mistura e ela fez o arroz, né, que era o que tava faltando, o feijão tava pronto. Então foi rapidinho. Aí ela cortou a salada também. Então ela me ajudou bastante. Mas
Assim mesmo, a gente para pra tomar banho, para pra jantar. Aí já toma um pouquinho de tempo, né? Mas ainda nesse meio termo ainda eu fiz 3 bases. Então, acho que é isso. Se eu conseguir, eu venho na parte da tarde atualizando vocês. Hoje aqui pra mim é quarta, dia 26 de novembro, tá? E, e se eu não conseguir vir na parte da tarde atualizando vocês o que eu fiz, eu venho amanhã, beleza? Então é isso. Bora trabalhar? Olá, meninas e meninos. Voltando aqui para atualizar vocês na minha produção da semana. Ontem eu não vim, ontem foi quinta, eu não vim aqui atualizar com vocês. Hoje aqui para mim já é sexta-feira. E estou aqui na produção. Ontem eu quase não produzi porque eu tinha peão, né? Tinha peão fazendo cerca, né, aqui na chácara. Aí eu não consegui estar quase fazendo crochê. Eu fiz bem pouco. Acho que eu fiz esse suplaque só. Que tem a videoaula no canal da Gi. Eu fiz esse e fiz a última carreirinha desse tapete aqui, ó. Foi o que eu fiz ontem. Que foi quinta-feira. Aí hoje eu fiz... Deixa eu pegar aqui. Eu fiz essa base. E essa base. As florzinhas estavam prontas. Eu fiz aqui na base do azul e passei a carreira em volta, né? Da base. Base retrô. Também tem canal. Tem canal. Tem vídeo aula no canal da Nanda. Nanda Chance. Sempre me enrosco pra falar o sobrenome dela. Me perdoe aí, amiga. Você tem um nome muito difícil. Aí eu tô assim. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 7, 8. Ontem eu fiz também acho que 3 ou 4 carreiras dessa aqui, ó. Eu tinha feito um pedaço, aí eu terminei de fazer a base. Então eu tenho no total de 8 bases para tapete avulso. Eu quero amanhã, eu quero inteirar as 10. Que a minha meta é as 10 bases. No caso seria assim, né? As bases para tapete avulso na semana. Mas daí no caso já vai ter um mais adiantado. Aí quarta-feira na parte da tarde, eu passei essas carreiras. E essas 3 carreiras aqui, ó. E aí aqui tá na última troca de cor. Vai ser um degradê de rosa. A outra peça tá do mesmo jeito, só o centro pronto. E hoje aqui pra mim já é 5. Eu tô assim, ó. Hoje também tinha peão, mexendo com cerca. Eu fiz esse. Eu fiz as 2 bases. Fiz esse hoje. E esse tá assim. Sim. Aí aqui tá faltando vir cá a outra parte, que já é o bico, né? Assim. Então, aqui vai sair um kit de suplá com 4 peças. Me enroscou a língua aí. Aí na parte da manhã eu fiz só as bases, as 2 bases aqui. E arrematei um jogo de banheiro que eu vendi. Então tava sem arrematar, então aí eu vendia e eu arrematei. Foi esse aqui, ó, que eu fiz na Black das Sobrinhas, que é um jogo de banheiro coração. São 2 corações e a tampa do vaso. Aí eu vendi ele. Aí eu tinha guardado tudo sem arrematar, né? Eu falei, quando eu for vender, conforme eu for vendendo, eu vou arrematando. Aí eu vendi, eu arrematei ele na parte da manhã fiz as duas bases. Aí eu, na parte da tarde, eu fiz merenda,
levei pros peão ali na cerca, né? Que a cerca aqui perto de casa. Aí eu levei lá pra eles e fiz as 3 bases, né? Só tá faltando essa aqui pra mim fazer a carreirinha de destaque. Mas eu vou estar ainda fazendo eles, né? Eu quero ver se eu adianto eles, pelo menos pra deixar só pra mim passar a última carreirinha amanhã. Aí do meu projeto da semana, ficou só não, né? Ainda tem que acabar de terminar o jogo de banheiro, que tá faltando uma carreirinha em 3 pés, que é o detalhe do bico. Tem um cantinho aqui me incomodando. Aí ficou fazer as bases desse... Acabar de fazer as bases desse jogo. Que ainda eu vou trabalhar amanhã, né? Amanhã já é sábado, então provavelmente eu não vou dar conta de fazer tudo. Mas estamos assim, então. Aí eu fiz na semana. Eu fiz 3 bases para jogo de passadeira. Eu fiz, vou terminar de fazer as 10 bases, no caso tem 8 prontas para jogo, para tapete avulso. Vou terminar de fazer o jogo de banheiro da cliente, que é encomenda. E quero ver se eu passo mais uma carreira, mais as carreiras de 3 carreiras nesse aqui. E daí vai ficar só a parte da troca de cor que eu vou colocar no pink, né? Aí pra tá terminando. Aí depois tem a carinha, né? Que a carinha da coruja, todo mundo sabe que é bem demoradinha pra fazer. Mas eu acho que com tudo que eu saí terça, aí ontem praticamente eu não trabalhei. Eu fui produtiva essa semana. Fui sim. Eu comecei a trabalhar domingo, né? E vai terminar amanhã, né? No caso. Eu vou encerrar o vídeo amanhã à tarde com vocês. Aí vocês vão ver na segunda. Mas eu me considerei que eu fui bem produtiva. Porque, claro que eu deixei um jogo pela metade. Vamos dizer assim. Que é esse aqui. Que eu queria ter feito as outras 2 bases dele. Mas, por outro lado, eu tô fazendo um jogo de suplá. Que não tava nos planos, né? Então, aí vamos supor que ficou aí elas por elas, né? Eu acredito que eu bati essa semana. Mas amanhã na parte da tarde, provavelmente, eu venho atualizando vocês no que eu consegui e o que eu não consegui fazer, tá? Aí eu venho mostrando pra vocês as peças, tudo certinho, beleza? E estamos assim, aqui agora tá chovendo, graças a Deus. Então uma chuvinha assim bem calminha, aquela chuvinha gostosa, sabe? E graças a Deus veio chuva. Aí ali amanhã já é sábado, né? De todo jeito. Mas não vai ter que se preocupar com o almoço pro peão, né? Nem a semana que vem, que eles terminaram. Fizeram ontem e hoje, terminaram. Então, aí semana que vem eu tenho que tirar um dia pra ir na cidade fazer compra e fazer entrega. E daí o resto da semana é crochetar. Crochetar muito. Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Aí essa semana eu ia começar a fazer as capas de eletro. Mas eu deixei pra semana que vem. Por quê? Porque daí eu tô querendo repor umas coisas que eu vendi na minha pronta entrega. E daí se eu fosse pegar encomenda, não ia dar tempo de eu fazer, né? Aí eu tô com a encomenda pra me terminar, que já era pra me ter terminado. Mas tá ali. Eu começo outra coisa, ela continua ali. Mas daí a semana que vem eu tenho até o dia 20. Segunda-feira é 1º. Aí provavelmente segunda-feira eu vou pra cidade.
Mas daí, se eu for na parte da manhã, na parte da tarde eu trabalho na parte da tarde. Aí se eu pegar bem firme, eu dou conta de terminar uma capa, que nem dry fly, de liquidificador. Dá pra terminar na tarde, né? Então aí eu pego, vamos supor, segunda de tarde na capa. Se eu não der conta, beleza. Aí, terça na parte da manhã, eu posso estar fazendo até na hora de eu ir mexer com o almoço, que é ali para as bases das 10, 10 e pouco. Aí eu faço minhas pronta entrega. E aí na parte da tarde eu pego nas capas de novo. Aí eu acho que eu dou conta de, se eu não terminar, mas fica bem pouco para outra semana, né? Então vai ser mais ou menos assim que eu tô pensando, né? Tô me planejando pra semana que vem. Aí, minha meta da semana, eu creio que eu tá faltando das bases, né? Dos avulsos. Mas em compensação, que eu tinha apanhado no caderno, era terminar o jogo da cliente, fazer 10 bases para avulso e adiantar umas carreiras no jogo da coruja. Então eu fiz mais 3 jogos de passadeira, base para 3 jogos de passadeira. E adiantei esse, né? Que aqui tá com 6 carreiras. 6 carreiras. Aí aqui eu vou vir com a carreira blocada e já vem o bico. Então esse aqui já tá praticamente a ponta de bico, né? Então esse aqui também já me adiantou. Que era pra estar tudo assim, ó. Os 8 assim. Né? Então aqui tem até o remate que eu não rematei não. Eu só fiz. Então eu tenho que fazer 10 assim. Então aquele ali já me adiantou meio caminho, né? Mas ele tá contando também. Aí eu tenho que fazer mais 2, né, dessa. Aí esse aqui ficou assim, vai ficar só com 1, porque ó, não dá tempo de eu fazer mais. Que eu quero terminar o jogo de suplá. E terminar o jogo de banheiro da cliente amanhã. Talvez até pego nele já na parte da noite. Onde a gente vai assistir na TV, né? A gente pega e faz. Acho que dá. Se eu não terminar ele, eu fico bem pouquinho pra não terminar amanhã. E aí aqui eu vou fazer o que eu conseguir. Até na hora de eu ir tomar banho. Pra ir jantar, né? Que eu tenho que fazer janta, na verdade. Mas aí a minha menina tá em casa, né? Que ela estuda na parte da manhã. Aí ela tá em casa, ela faz pra mim. Ela faz o arroz. Aí eu acho que tem sardinha ali. Qualquer coisa a gente faz só uma sardinha. Abre uma sardinha e pronto. Tá feita a mistura. Mas eu acho que tem ainda mistura do almoço ali. Mas de todo jeito, eu gostei do que eu produzi na semana. Eu achei que eu fui bem produtiva. E amanhã eu venho trazendo mais pra vocês, ok? E vamos trabalhar, né? E amanhã eu volto com vocês. Olá! Voltando aqui para atualizar vocês das minhas produções da semana. Me rendeu bastante, tá? E a minha produção toda foi essa. E eu vou mostrar pra vocês uma por uma, tá? E eu vou afastar aqui um pouquinho pra abrir espaço, porque senão não tem espaço pra mim tá mostrando pra vocês. Vamos começar aqui pelas bases dos... Tem até um cisco aqui. A base de tapete avulso. Eu vou mostrar pra vocês que eu tava fazendo as bases aqui dos tapetes avulso e foi me sobrando as bolinhas. Essas aqui estão todas com menos de 80 gramas. Elas vão pro cofre da sobrinha, tá? Já aí pra deixar registrado que essas aqui vão por cofre. Vou pôr as aqui, depois eu vou pôr lá na caixa. Que a caixa tá debaixo da minha mesa. Então vamos aqui. Aqui eu tenho 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 base para tapete avulso. Aqui tava só a florzinha passada o verde. Aí o restante eu fiz tudo no decorrer dessa semana, tá? Aí eu tenho mais 2 tapetinhos aqui que eu já comecei a fazer a base. Ó. Aí esse aqui já tá um pouquinho mais adiantado, que já tá aqui na troca de cor das carreiras blocadas e o bico. E esse aqui, que é um modelinho diferente, né? Outro modelinho, que é com a flor tendência. E tava flor tendência passado o verde e agora à tarde eu passei o vinho, tá? Então, a minha produção da semana nos tapetes avulso, a minha meta, né? Foi concluída, até passou, porque a minha meta era fazer 10 bases assim. Deixar assim, nesse jeito aqui. Então, foi concluída com sucesso. Meta alcançada aí, né? Para 14 tapetinho avulso. Aí aqui eu tenho a base para uma passadeira na base retrô. Aí para vocês verem. Aqui tá faltando passar a outra carreira ainda, mas eu vou estar passando nela na semana que vem, né? A passadeira e os 2 tapetinhos. Aí um jogo de base para um jogo de passadeira. Ok. Aí aqui eu tenho os 2 tapetinhos e a base para a passadeira. Acho que não vai dar para pegar ela inteira, né? Ó, deu. Deixa eu arrumar aqui. Aí tá assim. Aqui a passadeira eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flor. Ela vai ficar com base de 1,10 m a 1,20 m. E os tapetinhos menor com 3 florzinhas. Então, segundo jogo, ok. Então, minha meta era fazer 3 bases para passadeira. Então, vamos para a próxima. Aí, aqui os 2 tapetinhos. Essa aqui, a passadeira vai ficar um pouquinho maior. Os tapetinhos são com 7 florzinhas na base tendência. Então, essa aqui ficou maior. Nem vai dar pra vocês enxergar direito aí. Vou encolher ela um pouquinho aqui. Ela vai ficar, essa aqui vai ficar com 1,20 m a 1,30 m tranquilamente. Tá? Aqui eu fiz com 5, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 25 florzinhas. Então, jogos de passadeira. Base para jogo de passadeira. 3 jogos de passadeira com feito a base. Meta concluída, tá? As 3 tá aqui, ó. Assim. E aqui a base na base retrô. Ok? Então, meta do jogo de passadeira concluído. Bati minha meta do jogo de passadeira. Aqui eu não bati minha meta. Já vou adiantando. Que aqui eu fiz, era pra mim ter largado já pronto nessas partes aqui. Aqui ainda falta 3 carreiras e o biquinho pra tá, mas eu acho que mais 2 já vai dar o tamanho. Então tá faltando 2 e o biquinho que eu vou colocar no pink. Aí, como eu não tinha pink aberto, eu fiquei com preguiça de abrir. Aí tá essas 2 peças aqui, tá na troca de cor. Tá amassadinho porque tava dropado, tá? Eu abri pra colocar aqui assim na mesa pra começar. E esse aqui ficou sem passar. O rosa médio, tá no... Essas bases aqui estão no rosa claro e no rosa médio.
Então ficou sem passar o rosa médio e as outras ficou sem passar o pink. E essa aqui eu fiz só uma. Meu plano era fazer 2 jogos, né? Mas daí eu não consegui. Só que em compensação eu fiz mais tapete avulso, né? E também eu fiz outra coisa que eu vou deixar pra mostrar pra vocês no final, tá? Só que essa outra coisa que eu comecei a fazer, também não concluí, porque a minha linha acabou e eu não tenho linha da mesma cor. Mas esse aqui eu vou colocar como concluído, porque eu fiz bastante coisa essa semana. Ainda sem falar que quinta eu não trabalhei. Sexta. Ontem foi sexta. Eu trabalhei um pouco. Não foi muito também. Como eu já falei pra vocês no vídeo. Então, tá ok. E ainda terça eu saí ainda, fui pra cidade. Essa aqui é a caixa acoplada. Vocês podem ver aqui, ó. Seria ficar assim, né? É a caixa acoplada do jogo. De banheiro de 4 peças. Que essa semana eu fiz aqui o bico. Que são 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Em todas as peças. Então essa é a caixa acoplada. Aí esse aqui é a tampa do vaso. Fica dobrado, fica todo repuxado. Essa é a tampa do vaso. Esse aqui, eu acho que é o pé do vaso. Não, esse aqui é o pé da pia. Ele é o maior. E esse é o pé do vaso. Eles ficaram todos bem largão, tá? E ficaram um bom tamanho de comprimento, tá? Então, todas essas peças eu fiz a parte do bico, que são total de 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Então, aqui no total temos 15, 20 carreiras que eu fiz essa semana, tá? Aí tá assim, esse jogo aqui só tá faltando arrematar, tá? Eu vou arrematando ele, eu já vou, provavelmente segunda, se eu for na cidade, eu já vou mandar pra cliente. Então ficou assim. Então a meta também era terminar o jogo de banheiro da cliente e conseguir. E aqui está a minha produção dessa. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí. Assim. A minha produção que eu comecei, que não tava na meta, né? Mas eu vi a videoaula da Gi, eu quis fazer, só que daí o cru com brilho dourado, não deu. Eu comecei a carreira aqui e ela veio até aqui e terminou. Acabou ali. Aí, como eu não tenho outro rolo, aí ficou assim. Essas duas peças aqui tá faltando passar o vermelho tá até aqui, ó. Eu não passei ainda, não deu tempo, na verdade. Ó, as duas peças. E essa aqui tá terminada. Aí tem a videoaula dele lá no, acho que é o Suplananda. Tem o videoaula dele no canal da Gi. E então a minha semana foi assim. Eu espero que caia o bichinho da luz aqui durante a noite, que eu largo a luz acesa. Aí caiu o bichinho aqui, ó. Tá agarrado ali na toalhinha. No suplá, né? Então a minha produção da semana foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aí, compartilha, que vai me ajudar bastante. E se você achou que foi pouco, comenta aí também. Fala assim, foi pouco, minha filha. Trabalha mais. Pode comentar. Eu vou gostar de saber a sua opinião. E se não é inscrito, se inscreva no canal para estar ajudando, tá? Que eu vou ser grata.
porque eu estou começando, né? O canal acho que não fez nem um ano ainda. Então, minha produção foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. E um grande beijo e tchau, tchau!